Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje vamos refletir o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade, lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, na memória dos santos Timóteo e Tito, compreendemos que missão não tem fronteiras. Os missionários são convidados a ultrapassar os limites geográficos. O amor a Jesus é fonte de missão em todos os ambientes, culturas, povos e tempos. Hoje celebramos São Tito e São Timóteo. Eles foram missionários colaboradores de Paulo apóstolo, a quem Paulo escreveu 3 cartas. No Evangelho, ouvimos que Jesus enviou outros 72 discípulos, 2 a 2, aonde ele próprio devia ir. É impressionante o que nos é comunicado com a frase: enviou aonde ele próprio devia ir. Isso significa que, onde vão os discípulos de Jesus, eles levam a presença do próprio Jesus. E isso é verdade, não só lá no tempo de Tito e Timóteo, mas também hoje, no hoje da vida. Todas as vezes que, numa pastoral,
movimento ou serviço da igreja, você sai anunciando Jesus, você leva verdadeiramente a presença de Jesus. Jesus envia os discípulos, como ele próprio foi enviado pelo Pai. Fonte da missão é sempre o Pai, cheio de misericórdia por todos os seus filhos e filhas. Primeiro enviado é o Filho, que o conhece. Depois dele são enviados aqueles que o reconheceram como irmão. A missão brota do amor do Pai por todos os seus filhos e desemboca no amor dos filhos pelo Pai e entre si. Nasce da única fonte do Pai, derrama-se sobre Israel, amplia-se na Samaria, até abraçar os extremos confins da terra. É como os braços do Pai, que se abrem até envolver num único abraço todos os filhos, sem perder nenhum. Pois se os filhos podem perder tudo, ele não tem filhos para perder. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Seja um trabalhador da messe do Senhor. Seja uma seguidora da messe do Senhor. Oremos. Ó Deus, que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno e até amanhã.